Boa noite, pessoal. Olá, olá a todos. Está dando para me ouvir direito? Não sei se está bom o áudio. Por favor, me respondam. Porque tão sério é ótimo. É porque eu fico um pouco intimidado com câmeras. Boa noite para todo mundo. Acabei de entrar aqui. Eita, maior curiosidade sobre o pacote. Gente, na verdade, aqui vai ser uma conversa bem. É no estilo que a gente sempre fala no podcast, assim. Vai ser uma conversa bem informal. Assim, de vez em quando, provavelmente, não sei se vocês já assistiram, assistem Friends, alguma coisa nesse sentido, mas quando o Chandler fica nervoso, o Chandler, fica nervoso, ele começa a soltar piadas, né? Muitas piadas, uma atrás da outra, sem graça. Então, eu acho que se isso começar a acontecer por aqui, eu peço desculpas logo de antemão, mas quando eu fico nervoso, eu começo a soltar piada, tá? Então, vou descontrair um pouquinho aqui. Boa noite, saúde. Só esperar um pouco mais de pessoas entrarem. Eu já convidei aqui para entrar nessa live também a Nara e a Dawana, que vão compartilhar esse momento aqui comigo e com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Caneca, aqui do Pacote de Textos. Para quem me conhece também. Ó, comecei. E hoje eu estou aqui com vocês para fazer a primeira live agora de 2021. Eu vou falar um pouco sobre a curadoria do nosso clube, sobre a escolha dos livros e algumas outras conversas literárias, como sempre acaba acontecendo, né? Quando eu me reúno com a Nara, quando eu me reúno com a Dawana, quando eu me reúno com outras pessoas que são apaixonadas por literatura. Vocês podem perguntar aqui. O Guilherme Ximenes Vitoriano, por exemplo, está perguntando como escuta o podcast. O podcast está disponível tanto no Spotify, como no Deezer, como no SoundCloud. Nessas plataformas é só você entrar e procurar por podcast do Pacote de Textos, que lá já tem os 9 episódios disponíveis anteriores. A gente vai, daqui a alguns poucos dias, gravar o episódio número 10, ou seja, chegamos a... E é isso. Assim, normalmente sou eu, a Nara. Boa noite, Hanna. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Marcelo. Acho que é Marcelo, né? Marcelo ou Marcelo Zero Durval, não sei. Eu acho que é Marcelo. E, bom, como eu comecei falando aqui, meu nome é Rafael Caneca, eu sou do Pacote de Textos. Na verdade, assim, eu vou fazer uma pequena introdução apresentando como nasceu o Pacote de Textos e daí a gente parte para falar um pouco mais sobre a curadoria em si, né? E também quem está participando aqui da conversa é o nosso mascote, o Gabo, o Gabote de Textos, como tem gente que chama. Sim, Daiane, Rafael, meu nome. Bom, o Pacote de Textos ele nasceu ali em julho de 2016. Eu não me canso de contar essa história porque eu acho que os créditos a gente tem que dar quando a gente deve algo a alguém, né? E esse dever não é um dever monetário nem nada, mas é um agradecimento, assim. Eu tenho uma grande amiga, a Janile, fotógrafa e tal, e ela me via lendo muito. Eu sempre fui muito leitor e ela sempre me via lendo muito. Até que um dia ela falou comigo, ela, olha, por que tu não cria um clube de leitura, clube de assinatura? Confesso que todos os títulos que tu lê me deixam curioso e tal, são sempre livros bons, e eu acho que eu seria a primeira a assinar. Detalhe, ela não foi a primeira a assinar. Isso é a mágoa que eu tenho até hoje dela. Ela me convenceu e não foi a primeira a assinar. E aí eu fiquei com aquela ideia na minha cabeça e tal, e comecei a pensar em formas de fazer mais amigos meus lerem, para eu ter com quem conversar sobre minhas leituras. Porque, como eu falei, eu sempre fui muito de ler, mas a leitura sempre foi uma coisa tida como uma atividade solitária, né? Vocês aqui são leitores também,
e de alguns anos atrás, era essa a ideia que as pessoas tinham de alguém que lia, que gostava de ler. Mas não, eu sentia a necessidade de conversar também com amigos sobre aquilo que eu lia, para não ficar com aquilo só para mim. 2016, Maria Clara. 2016. Julho de 2016. Então, aquela ideia ficou martelando na minha cabeça e eu vou fazer isso com meus amigos aqui em Fortaleza. E comecei querendo fazer com aqueles livros clássicos que eu achava que meus amigos e mais gente... Nara, cadê você, Nara? Já mandei o convite. E aí, encontrei meus amigos, aliás, comecei o pacote de texto para tentar encontrar mais amigos para ler. Acontece que um amigo, eu acho, se interessou. Oiê, boa noite, Nara. Olá, pessoas. Então, só continuando aqui um pouquinho do começo do pacote de texto, para daqui a pouco essa é a Nara, nossa grande parceira, amiga do coração, Nara Barreto. Não, seja bem-vinda, Nara. Obrigada, tu sabe que tu me chamou, né? Por isso que eu aceitei, que eu entrei logo agora, né? Ah, não, tá, porque eu pensei que eu ia entrar depois, sei lá, não sei, eu tava esperando trompetes, tambores, mas não, né? Tu só me chamou, tá bom. Eu só te chamei, eu tô fazendo uma pequena introdução aqui, mas você sempre tem as suas intervenções aqui que são muito bem-vindas, como sempre. Uhum. Vai contando que aí eu digo pro pessoal se é verdade ou se é mentira, vai. Tudo bem, pronto. Não, e aí eu criei o pacote de texto só com essa intenção de ter amigos com quem conversar sobre livros, sendo que os meus amigos não assinaram, só assinaram conhecidos no começo, aqui em Fortaleza. E no primeiro mês eu optei por mandar um livro clássico, um classicaço, que eu queria conversar sobre ele com mais gente, que é a Metamorfose do Kafka, né? Gente, eu precisava falar com alguém sobre a Metamorfose. E assim, as pessoas de Fortaleza assinaram e no mês seguinte me deram a ideia de levar o pacote de texto para o Brasil. Ah, por que tu não leva para o Brasil e tal, tal, tal? E aí eu já decidi expandir logo, chutar a porta e ir logo para o resto do país mesmo. Daí o que eu fiz foi no segundo mês mandar Morte de Ivan Illich. A Morte de Ivan Illich, que foi um livro, que é um livro também clássico, que aí eu comecei a construir o que seria a ideia do pacote de textos, que é onde a gente chega hoje em dia. Claro que é uma construção que a gente vem evoluindo ao longo do tempo, é uma coisa que a gente muda, porque a Nara está aqui para confirmar ou para negar, mas as nossas leituras, os nossos gostos vão mudando ao longo do tempo. A gente vai adquirindo, à medida que a gente vai lendo mais, a gente vai expandindo nossos horizontes de leitura, né? Por exemplo, se depender do pacote, ele passa a vida inteira lendo apenas Machado de Assis. O pacote fala que gostaria de conversar sobre livros com os amigos dele, gente, mas basicamente, todo clube de leitura, a gente espera o pacote dizer aquela boa e velha frase. Ah, eu não gostei tanto assim. Não é Machado de Assis, né? Mas então, é basicamente isso que ele quer dizer. Mentira! Ele só quer comprovar que ninguém é melhor do que Machado de Assis. Essa é a missão do pacote. Vocês não estão entendendo. Ó, esse livro aqui tá junto com os meus machados, viu? Só para dizer. Mas, assim, isso é mentira, porque eu sou mais conhecido por ser o do contra do que por dizer que não gostei. Então, quando vocês gostam, eu não gosto. Quando vocês não gostam, eu gosto. Mais ou menos isso. É verdade. Não, mas como aí, a gente sempre gosta, aí tu entendeu? É, mais ou menos isso. Mas aí, o que foi que aconteceu no pacote de textos? Eu comecei a construir, a ter uma ideia de que não apenas os livros clássicos eu queria fazer as outras pessoas lerem. Eu queria fazer as pessoas lerem os autores clássicos. No começo era isso, os autores clássicos, não necessariamente os livros. Porque, assim, tem muito livro que ele já foi bastante lido, bastante discutido. E quem é de um clube de assinatura, quem é muito leitor, eles provavelmente já leram esses livros. Então, eu comecei a ir atrás dos lado B desses autores. Né? E aí, por exemplo, quando a gente optou por mandar Dostoiévski, a gente não mandou os clássicos de Dostoiévski, mandou Noites Brancas, que é um livro mais, não vou dizer obscuro, mas menos lido. É outra pegada do Dostoiévski. Mas é livro que merece ser lido. Eu acho que, assim, quando eu optei por mandar Isabel Allende, que aí já chegou numa coisa mais contemporânea, a gente não mandou Casa dos Espíritos, optou por De Amor e de Sombras.
E aí eu acho que esse é um dos papéis que eu vejo para o pacote de texto, sabe? É mandar, é oportunizar mais gente, conhecer mais livros, o mais diverso possível. Não ficar batendo na mesma tecla, não ficar apresentando o já batido, aqueles livros que a gente já teve acesso no colégio, aqueles livros que, não sei, que a gente já ouviu de alguma forma, né? E aí, com o tempo, também eu fui reconstruindo a minha forma de leitura, fui descobrindo novos autores, fui vendo movimentos excepcionais, assim, não só no mercado editorial brasileiro, mas também no mercado de leitura, entre os leitores, que é esse mercado de ler mulheres, de descobrir a literatura africana como um todo, nunca dizer que todo mundo é africano, né? Porque é a mesma coisa dizer que todo mundo aqui é nordestino, que não é. Cada um tem a sua particularidade, obviamente, mas a literatura do continente africano, e conhecendo isso, a gente vê como a literatura é rica. E a gente vê como tem muita gente boa produzindo hoje em dia. E a gente vê que tem muita gente que o que falta é chegar aos leitores certos. Então, assim, a pesquisa que a gente faz aqui no pacote de textos é ir atrás de autores clássicos. Obviamente que a gente não descura dos clássicos, não descuida deles, nunca. Mas a gente vai atrás dos contemporâneos também. A gente está remodelando mais o pacote de textos. Claro que eu não vou deixar de mandar clássico nunca, porque clássico está aí por algum motivo. E a gente sempre diz o motivo. A gente manda carta explicando o motivo por aquele autor ser clássico e tal, e coisa e tal. Quando a gente mandou Balzac, quando a gente manda Dostoiévski, os russos, etc, etc. Como a gente mandou em dezembro, Machado de Assis. Mas a gente vai atrás dos contemporâneos, porque a gente tem que ler também o que está sendo produzido hoje em dia. E quando a gente vai atrás dos contemporâneos, eu sempre ouço opiniões aqui da Nara. Eu falo, Nara, o que é que tu acha desse autor? Falo com a Dauana. Dauana, me sugere, a Dauana é a veia, a Dauana vai entrar mais tarde, mas a Dauana é a veia um pouco mais poética do pacote de textos. Ela sempre quer trazer uma coisa mais poética mesmo, uma coisa mais bonita. Foi da Dauana que veio a sugestão da Giovanna Madalosso, por exemplo, Tudo Pode Ser Roubado. Maravilhoso. Partiu dela essa ideia. Ela me traz vários títulos, ela vive brigando comigo, dizendo, pacote, tem que botar mais poesia no pacote de textos. E tenho mesmo, sim, mas cada coisa no seu tempo certo. E aí, é porque a minha pegada é uma coisa que vai sendo, como eu falei, remodelada, mas o meu gosto pessoal, que aí eu trago um pouco o pacote de texto, mas o pacote de texto já está se desvinculando de mim, ainda bem, é essa pegada mais social. Se vocês repararem, os livros do pacote de texto sempre tem alguma discussão de um fundo mais social, mais político, e aí a Nara pode dizer se eu estou mentindo ou se eu estou... Não, você tá sendo bem, você tá andando na linha, tô gostando de ver, eu vim aqui só pra ficar pastorando mesmo. Mas é isso, gente, assim, eu vou dar aqui o meu depoimento e vocês podem dizer que é totalmente parcial, porque talvez seja mesmo, né, afinal de contas eu sou amiga do pacote, amiga da Gabi, enfim, né, e acredito muito nesse projeto desde o começo, né, o pacote chegou lá no clube falando da novidade, e todo mundo vibrou e tal, e nossa, a gente carrega no coração, porque de fato é uma ideia fantástica. E eu vejo que o pacote ele tem de fato essa preocupação e ele coloca na prática, né, de escolher títulos que não só, digamos assim, apresentem novos nomes, né, ou façam a gente ter mais curiosidade para conhecer mais daqueles autores que todo mundo já conhece, mas fica todo mundo discutindo a mesma coisa e falando sobre a mesma coisa e olhando para o mesmo lado, né? A gente fala de Dostoiévski, vamos todo mundo ler o Crime e Castigo, vamos todo mundo falar de Crime e Castigo. Isabel Allende, vamos todo mundo falar da Casa dos Espíritos, vamos todo mundo falar da Casa dos Espíritos. Então, assim, ele dá a oportunidade para a gente ver o que mais esses autores oferecem e a gente sempre se surpreende. E esses autores que o pacote escolhe, né, enfim, com a ajuda da equipe e tudo mais, dos amigos, né, porque ele é uma pessoa super aberta, uma pessoa que gosta de ouvir os assinantes, que se interessa em saber o que as pessoas estão querendo ler, né, o que está despertando a curiosidade, o que desperta a intenção do pacote, o meu ponto de vista, né? Ele falou desse lance mais egoísta, de querer conversar com o pessoal dos livros que ele gosta de ler e tal. Mas, na verdade, a gente tem uma coisa muito parecida. O pacote é um grande militante da literatura.
né? Ele acredita muito no poder da literatura e ele sempre me disse, muitas vezes nas entrelinhas isso fica claro, né? Como a intenção dele é fazer com que as pessoas se apaixonem, né, pelos livros, pelas palavras, que esse conteúdo dos livros de fato desperte inquietações, né, desperte problemáticas, que desperte, enfim, né, curiosidades e outros pensamentos. Né? Cada livro do pacote, eu acho que vem com essa missão, talvez não explícita na cartinha, mas quando a gente começa a ler, a gente percebe, né, que é a missão de provocar, né, assim, de inquietar com alguma coisa. E daí talvez tenha surgido, inclusive, a ideia do podcast, né, que é uma maneira da gente espizinhar mais, né, futricar mais o conteúdo desses livros, né, botar um pouco de pimenta aí na leitura do pessoal, enfim. Mas o pacote ele é muito preocupado com isso, e essa é uma das, como é que a gente diz, quando a gente escolhe alguma coisa, assim, é um dos requisitos, né, das escolhas que são feitas para o pacote de texto. Inclusive, eu vou falar, porque me tá para falar, eu vou falar mesmo. Inclusive, puxando sardinha, e ele, eu juro por Deus que ele não está me pagando para dizer isso, o pacote é muito corajoso, né? Não só pela iniciativa do clube de assinatura, porque quem anda perto dele sabe que é super desafiador, não é um trabalho fácil, é um trabalho cheio de frustrações, né? Eu tenho o prazer de ser amiga próxima, porque ser amiga do pacote gente, sério, assim, é muito legal, porque não tem tempo ruim. Tudo bem que cansa, às vezes, quando ele começa com o negócio de Dr. Hans Schukrut na gravação do podcast, mas a gente releva isso, né? Assim, então, ele divide muito com a gente, né? Comigo, com o André, que faz a edição do podcast, que é meu marido, né? Então, a gente sabe dos perrengues, né? A gente sabe do tanto que ele investe nisso e tal. Mas a coragem dele não tá só aí, né? Quando a gente tá falando aqui da seleção dos livros e no que ele oferece para o público, eu acho que são escolhas muito corajosas, né? Justamente por isso, porque ele não inventa nada, né? Ele traz o que já existe, mas que muitas pessoas, assim, ou têm preguiça, ou não se interessam, né? De trazer à tona mesmo, né? Assim, porque não é comercial o suficiente, né? Então ele vai lá e faz, por exemplo, poesia. Né? O pacote trouxe para a gente, ajudou a divulgar, inclusive, nesse sentido, né, o livro do Mailson Furtado. Né? Foi um dos livros do pacote, né, que é um autor daqui, né, que é um autor premiado, e o pacote ajudou nesse movimento, achou que merecia isso, né, para que ele pudesse chegar em mais pessoas, para que ele pudesse tocar mais o coração, né, de mais pessoas. Então essa ao meu ver, a grande coragem do pacote. E quando eu falo do pacote, não é só desse pacote aqui não, né? Mas da Gabi, né? Do pacote de textos, né? Da ideia do pacote de textos. Então é isso, assim. Eu particularmente sou fã, super indico. Nem parece, né? Mas eu vim aqui só para rasgar a seda mesmo, não vou mentir. Não, eu acho, eu agradeço aí de verdade as palavras da Nara e assim, só para explicar aqui para quem estranha a Nara me chamando de pacote e dizendo não é o pacote, é o pacote. Tem muita gente que não sabe. Mas é porque, assim, isso faz parte até de uma ideia que a Nara me deu. A Nara um dia desse falou pra mim, olha, eu acho que tu tem que dar mais tua cara a tapa, aparecer mais à frente do pacote de textos e tal. Eu nunca tive muito essa ideia, porque como eu falei no começo, eu fico sempre mais atrás, nos bastidores, não sou muito desse negócio de câmera, não. Mas resolvi seguir essa ideia dela e, assim, para quem não sabe, o pacote de textos nasceu do meu apelido, Pacote. Eu sempre tive esse apelido de Pacote, acho que desde que eu tenho 13 anos de idade. Minha mãe tinha raiva, enfim. Aí quando eu criei o Pacote de textos, ela disse, finalmente esse apelido serviu para alguma coisa. Mas... Gente, como é que vocês não sabiam disso? Tá vendo o pacote? Como tu realmente tem que desmistificar o pacote de texto. Gente, o pacote de texto é pacote porque é pacote. A irmã dele é a pacota. A Alice é a pacotinha. Entendeu? Assim, tem uma história, tem uma mitologia por trás disso, meu povo. Mas, assim, sobre essa questão dos livros ainda da curadoria, tem uma pergunta aqui da Hanna. Eu vou primeiro falar o que eu ia falar e depois eu boto a pergunta da Hanna aqui. E depois eu falo da pergunta que a leitora Andarilha fez. São duas perguntas. Muito importante, muito importante. Eu vou me perder aqui, mas eu não vou não.
Os livros do pacote de texto, assim, eu não tenho a pretensão, nem a intenção de todo mês fazer o livro em alguma data comemorativa. Por exemplo, no mês de Natal, dezembro, mandar um livro sobre Natal. No mês da independência, mandar um livro sobre a história do Brasil. Só dando exemplos. Mas, às vezes, calha disso acontecer. Não é sempre. Isso é um dos não vou nem dizer critérios, mas acontece de ter data comemorativa que a gente acha relevante botar isso como fundo. Como, por exemplo, ano passado, em outubro, foi o Outubro Rosa. Não por ser um livro de capa rosa, porque isso não é um requisito que me faria nunca indicar um livro para o pacote de textos. Mas pela história, enfim. A história do Se Deus Me Chamar ao Novo é uma história sensacional. E casou de ser no mês Outubro Rosa. Então, eu já mandei no começo do pacote de textos, em fevereiro de 2017, foi A Casa dos Budas Ditosos, sob o mote do carnaval, toda a libertinagem do carnaval e tal, porque é o livro da coleção Pecados, justamente é um livro que fala sobre luxúria, e aí eu achei que era uma coisa que casasse, mas eu não quero tornar o pacote de texto uma coisa datada, até para que continue a surpresa para os assinantes. Eles não precisam esperar. Em agosto, como a Maria Clara está falando, foi o Pai Goriô. Beijo, Maria Clara. Ela já esteve conosco também num podcast. Maravilhosa, Enfim. gente. Escutem. Muito bom esse episódio com a Maria Clara, gente. Foi muito legal. Enfim, agora a pergunta da Hannah, ela está perguntando aqui, quanto tempo antes vocês leem um livro que vão enviar? Depende muito do livro. Por exemplo, o livro do Mailson Furtado, quando eu mandei, sei lá, ele tinha acabado de ser indicado, de ser premiado com Jabuti. Jabuti saiu em outubro, sei lá, eu mandei em dezembro. Eu li, gostei, eu falei, é esse, vou atrás. Fui na editora, consegui, peguei direto com o Mailson aqui em Fortaleza. Com a editora não, desculpa, foi um livro independente, esse livro foi independente. Eu peguei direto com o Mailson aqui em Fortaleza. Ele é do interior do Ceará, mas a gente se encontrou aqui, ele mandava rodar, mandava imprimir aqui, eu peguei com ele. Agora, tem livros que é com tempo maior. Eu tô com um calendário até o meio do ano já decidido do pacote de textos. E não são livros que eu li ontem, por exemplo. Livros que eu li do ano passado, ano retrasado, livro que eu quero mandar para o pacote de texto, tem livro que eu quero... E eu vou botar esse livro algum dia, não sei quando, mas quando se der certo com a editora... E aí é bate-papo que a gente leva com a editora para fazer acontecer, para fazer dar certo, para os assinantes conhecerem também esses livros. E tem vezes que eu chego na casa do pacote, saio lá com 10 litros na bolsa, que ele diz assim, tu lê, aí daqui a 2 semanas tu me diz se tu gostou de algum. Mais ou menos isso. Aí eu não sei, aí a depender do andamento da leitura da Nara, ela me diz se gostou, se não gostou, aí eu também leio. Porque tudo isso, por exemplo, a cartinha, vocês veem que é assinada por mim, mas não é uma assinatura fake. Ela é assinada mesmo, porque sou eu que redijo a carta. Então, eu tenho que ler o livro para falar sobre ele na carta. A Hannah continua. Então, a curadoria dos próximos meses não é necessariamente pré-definida. É pré-definida com certa antecedência. E alguma flexibilidade. Tem flexibilidade. Tem flexibilidade. Gente, porque aqui o negócio é muito pessoal, sabe? Por isso que eu disse que o pacote tem que mostrar a cara dele, né? Mostrar o que está por trás do pacote de texto. Porque, assim, tem muito amor, tem muita... Como é que eu vou dizer? É um empenho muito íntimo, sabe? Então, assim, se ele se encanta com alguma coisa, e isso eu posso falar porque eu acompanho, né, de perto, quando ele se encanta com alguma coisa e ele, né, vê enfim, que vai cair bem e tudo mais, ele dá o jeito dele, entendeu? Ele desenrola, ele vai atrás, ele negocia, ele faz o possível, porque ele quer realmente compartilhar desse encantamento, né? Então é um processo muito bonito de acompanhar. Tem tudo isso. Então é por isso que eu brinco, tem a margem da flexibilidade. É porque tu tá longe. Se tu tivesse comigo aí, tratando com as editoras, ligando, vendo preço, né? Pois é, amiga, não tenho estômago. Que é bonito, entende? Mas assim, pessoal, continuando, eu gosto de fazer essas piadinhas, mas enfim. Por exemplo, eu botei... Não era uma coisa que eu lia muito.
a literatura do continente africano. Confesso que foi uma coisa de alguns anos para cá. E eu fui conhecendo coisas boas, eu disse, não, o pessoal tem que conhecer Mia Couto, tem que conhecer Água Luz. Água Luz foi a indicação da Socorro Racioli, que já esteve aqui no Pacote de escritores cearenses, que eu gosto de valorizar o que é da terra, não só por ser cearense, mas por ter literatura de qualidade aqui também. Mas não só aqui. Eu quero dar espaço para autores do norte. Por favor, se tiverem sugestões também, se tiver algum editor aqui acompanhando de livros do norte, me apresentem, que eu quero conhecer mais. Quando é literatura aqui do Ceará, eu não quero mandar um José de Alencar, não é essa a minha intenção. Há alguns anos eu mandei Rodolfo Teófilo, A Fome. Foi um livro que eu arrisquei, de verdade, eu falei, olha, eu vou mandar, mas não sei como vai ser a receptividade dos assinantes. E eu tive um retorno magnífico. Magnífico, assim. Eu me surpreendi com tanto de gente que gostou de conhecer o Rodolfo Teófilo, sabe? Foi uma coisa que me surpreendeu. Então, acho que é mais ou menos por aí. E agora, voltando, que eu pulei a pergunta ainda da leitora Andarilha, se tiver alguém menor de 18 anos assistindo, por favor, isso aqui é Coca-Cola. Para quem é maior de 18 anos, isso é cerveja, tá? Aliás, uma outra curiosidade do pacote de texto é essa, viu, gente? Vocês sabiam que o pacote já foi sócio de uma cervejaria? Meu filho, as conversas do pacote com os autores, com o pessoal dos Instagrams e tal, com o clube de leitura, sempre tem uma cervejinha para temperar assim o negócio, não, Pax? É bom, é bom. Quando as gravações do podcast eram ao vivo, a gente ia comer pizza na casa do pacote, entendeu? Agora é tudo virtual, né? Mas aí antes era pizza, eles sempre ofereciam cervejinha, um vinhozinho, então isso também faz parte aí da mitologia do pacote de texto. Mais ou menos isso. Continuando com a pergunta da leitora Andarilha, ela fala, Rafael, hoje você já sabe quais serão os livros de quais próximos meses? A gente tem livro fechado até julho. Inclusive, pessoal, julho vai ser um livraço. Sim, só digo isso. Não posso dizer mais nada. Fevereiro, vocês já estão acompanhando aqui no Instagram do Pacote de Textos, que é um livro de uma autora do continente africano. O livro de março, vou soltar um pequeno spoiler agora. Eu não solto os spoilers com antecedência, mas eu vou soltar porque eu acho que esse merece. Vai ser um livro com 2 obras. Pronto, falei. Não vou falar mais nada. Então, é isso, assim. Aí, se vocês observarem, em janeiro foi uma autora, fevereiro, uma autora, março, 2 autoras, ou seja, só mulheres. Por enquanto, mulheres. Eu tô empolgada pra março. Gente, o meu Pix eu posso passar para vocês por DM, tá certo? Como eu sei de alguns livros antes, então, assim, mandem, eu dou meu Pix, vocês me pagam uma taxa pequena, simbólica, R$2.000, tá tudo certo. E aí eu digo para vocês os próximos 2, 3 meses aí. A zoada, nada. A zoada. Vamos lá. Qual mais? Maria Clara, um beijo, Maria Clara. Você só teve curadora convidada uma vez, foi uma experiência boa para o clube, pretende convidar mais? Eu tive curadoria externa uma vez com o Walter Ogumãe, uma vez com a Socorro Racioli, uma vez com um assinante do Pacote de Textos, que é o meu grande amigo Pablo, que ele é o assinante 0001. No mês do leitor, que é o de janeiro, né? De 7 de janeiro é o dia do leitor. Em 2018, acho que foi 2018, eu o convidei para fazer a curadoria dos livros. Ele deu várias sugestões. E aí, em cima das sugestões dele, eu vi aquele que se encaixava mais no perfil dos associados, que eu achei que valia mais a pena o pessoal ler. E acabou sendo Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser. E foi muito bacana essa experiência. Eu pretendo ter mais curadores, sim. Não estou fechado para ser curadoria só nossa, não. Quanto mais gente ajudando, melhor. Até para me ajudar a conhecer novos autores, assim. Eu acho essa coisa de curadoria, seguir indicação de outras pessoas, maravilhosa. Sim. Inclusive, o Pacote está aí dando o melhor dele para conseguir trazer, né,
surpresas muito legais, assim, nos próximos meses. A gente tá aqui, ó, o dedinho cruzado para dar certo. Pode-se dizer que é uma curadoria externa também, né? E é, de fato. Sim, Né? de Pacote fato. captou a deixa e agora ele tá fazendo o possível. E se der certo, gente, vai ser muito fenomenal, ó, vai ser muito legal. Mas, ok, eu vou me calar aqui. Beijos. Sim. E assim, a curadoria eu tenho até uma curiosidade para falar desse livro, desse A Insustentável Leveza do Ser, quando eu mandei, que foi um livro que faz a gente perceber como a literatura é uma coisa curiosa, né? E como a leitura é uma experiência individual. Quando eu mandei A Insustentável Leveza do Ser, tinha um rapaz, um senhor, que tinha acabado de assinar. Ele assinou, foi o primeiro mês dele, e ele me mandou um e-mail indignado. Muita raiva. Então, olha, vou cancelar a minha assinatura, porque vocês mandaram um livro muito conservador e isso não casa com o que eu penso e tal, tal, tal. No dia seguinte, não foi nem 3 dias depois, sei lá, uma semana, um mês, foi no dia seguinte, eu recebo um e-mail de um assinante falando: que livro sensacional, revolucionário! Aí eu, não, peraí, decidam. Eu quase boto os dois para conversar entre si, tipo, me diga, é conservador ou é revolucionário? Porque eu não estou entendendo qual é a linha que vocês lerão o mesmo livro, como é que funciona isso, sabe? Mas essa é a graça da coisa. A Com literatura certeza. faz isso. E por isso que a gente provoca muito o lance de conversar sobre os livros também, né? O pacote instiga muito esse lance do clube de leitura, né? E das discussões, porque a gente entende que é isso, né? Que o grande boom da literatura não é só essa movimentação interna, mas essa troca. A gente cresce justamente nas trocas, né? E como o mesmo livro pode ser interpretado de maneiras infinitas, gente. Né? Cada leitor vai olhar para aquele livro de uma maneira muito única, muito especial. Então, tem que ter espaço para isso. Sim, sim. A Maria Clara dizendo que acha importante o pacote ter a minha cara. Não, minha cara não é muito... Assim, eu tive que fazer a barba hoje. A minha esposa disse que era para eu ter cortado os cabelos, mas eu não tive tempo. Mas, enfim, acho que minha cara não é muito legal, não. Muito mais legal a cara dos livros, assim. Leitor Andarilha. Gostei muito quando o marcador passou a ser referente à obra. Sou do tempo que era padronizado, mas agora está ótimo. Também gostei mais desses marcadores agora. Narinha, eu acho que eu vou ter que lhe pedir com licença. Eu não sei se dá para botar a Dawana ao mesmo tempo que você. Eu já tentei aqui, eu acho que não. Não, mas tá ótimo. Bora, quero ouvir a Dal falando também. Eba! Meu Deus, a Rê Fornaciari está perguntando como chama o podcast. Rê_Fornaciari, entra no Spotify, no Deezer ou no SoundCloud e procura podcast do pacote de textos. Isso. E tá no link, tá na bio do Drops e tá na bio do pacote também, não tá não? É para estar, se não estiver, assim que acabar aqui eu boto. Pois tá. E Pois assim, se chama... Não, mas calma, se chama podcast do pacote de textos, mas o nome não oficial, que brigaram por eu não colocar, como é, Nara? Pacote Cash. Não, gente, sério, vocês não sabem como é difícil não conviver com o pacote, ó, porque tem umas coisas, mas que a gente tem que aguentar aqui, Jesus na causa. Esse pacote cash, toda vez que ele... Olha, a gente senta para curiosidades, né? Mitologias do pacote de texto. A gente vai gravar, né? A gente marca 7 horas da noite para gravar. Todo mundo chega às 7 horas da noite. A gente começa a gravar 7h40, 7h50, porque isso é só o pacote procurando o fone de ouvido, entendeu? Tá vendo que eu tô sem, né? Hoje, que eu não vou atrasar. Não, procurando. E quando ele acha, aí ele tem que fazer o fone de ouvido funcionar, porque aí é uma outra odisseia, né? Quando ele consegue funcionar, a gente passa os próximos 10 minutos com ele. Não consegui. Procurando o doutor Rancho, chamando o doutor Rancho Crute, chamando o doutor Rancho. Gente, sério, gravando pacote cash. Não, sério. Eu convido vocês para assistir qualquer dia. A gente grava pelo Zoom, então a gente pode aceitar convidados. Qualquer dia a gente vai fazer um ao vivo. Ei, pois eu vou indo embora. Foi um prazer estar aqui. Tô louca para ouvir a Dal falando também da experiência dela. Né, que também acompanha de perto, inclusive desde o começo, eu sei da importância que ela tem para esse projeto. E, Pax,
só deixar aqui público o que tu já sabe, né? Do meu amor imenso por você, pela Gabi, pela Alice e por esse projeto. Acredito demais. O pacote, eu acho que tem uma jornada linda pela frente. Já tá fazendo muita coisa, já faz muita diferença, né? E tamo junto. Vamos continuar e vamos ver esse pacotinho crescer cada vez mais. Ele vai usar isso contra mim, certamente ele vai usar isso contra mim. Assim que essa live terminar, ele vai mandar uma mensagem para mim e vai dizer: eu guardei o que tu disse. Mas tudo bem. Tá salvo, vou editar. Então, gente, um beijo bem grande para vocês. Continuem aí acompanhando. Maria Clara, um beijo. Muito bom falar contigo de novo. E tchau, e até a próxima. Vem, Dawana. Peraí, eu disse vem, Dawana, e não tô sabendo sair. E não saiu. Eu Eu vou não ter sei que te sair. fechar aqui. Me fecha. Remover. Humberto, um abraço. Inspiração nada, rapaz. Você tá aí junto com a gente nessa. A gente tá junto na... O projeto aqui é expandir a literatura. Acho que é esse o papel de todo mundo que faz esse trabalho com livros, que tem canais no YouTube, que tem páginas aqui no Instagram que falam sobre livro, que tem Twitter que fala sobre livro. E aqui, assim, daqui a pouco eu te convido, Dal, vou só dar um depoimento aqui. Eu não tenho... eu vou falar uma coisa bem cearense, mas eu não tenho besteira com negócio de Harry Potter, literatura menor, literatura maior, enfim. Eu acho que a pessoa lendo é isso que é importante. É isso que faz a gente um dia conseguir mudar o que a gente quer mudar nesse país. Acho que a leitura está aí para isso. Uma vez eu estava numa palestra e tal, eu acho que foi com o Carrascosa, quando ele veio para Fortaleza, eu acho que foi com ele. E tinha uma senhora na plateia que ela pediu a voz e falou: olha, eu queria saber como é que eu faço para o meu neto ler mais. Ele tem 9 anos e só quer saber de ler Harry Potter, Senhor dos Anéis. Aí todo mundo ficou: minha senhora, ele lê. É isso que importa. E se ele lê Harry Potter, se ele lê Senhor dos Anéis, com 9 anos, já é uma coisa sensacional. E se ele tiver 20 anos e estiver lendo isso, ainda é sensacional. Não tem problema nenhum com isso. Ninguém é melhor que ninguém por ler clássicos, por ler, sei lá, enfim, por ler autores consagrados, por não conhecer. Aí eu estou dando uma espizinhada e uma... Enfim, ninguém é melhor do que ninguém por não conhecer Tortarado, nunca conheci Tarado, Torto Reto, enfim, eu acho isso uma besteira. Foi a minha leitura, eu acho que foi a melhor leitura que eu fiz em 2020, Tortarado. Foi um livro sensacional. E assim, é o que eu digo, ninguém é considerado melhor que ninguém por ler livro A ou livro B. Vou convidar agora a Dal para entrar comigo. Eu vi que tem mais uma pergunta aqui, mas Dal, estou te convidando, só um minutinho. Dawana? Oi! Dal, boa noite. Deixa eu clarear aqui Seja essa luz. bem-vinda. Ficou Acho que melhor, né? Mais claro. Acho que estão querendo lhe escutar. Boa Melhor do que me noite! escutar. Que delícia a gente aqui. Era bom se pudéssemos ficar todos, né? Como nas reuniões. Todos juntos, é verdade. Olha, Mas eu já faz o vou que chegar pode. me entregando, assim, sabe? Eu sou uma pessoa, uma candidata ao Alzheimer. Isso é a verdade. Eu tenho uns tiques de memória incrível. Certo dia, Rafael me ligou, mandou áudio. Dá, eu tô aqui com uma encrenca aqui numa editora, não tá dando certo, me empresta teu CNPJ, tu tem CNPJ para me tirar a nota e tal? Aí eu, claro, Rafael, pega os dados, vai, tá. Lá depois, muito tempo depois, chega um caminhão de livro aqui em casa. Aí eu desci, o Renato, porteiro, Dona Ana, chegou aqui uma encomenda para a senhora, mas é bom a senhora vir olhar o que é. Aí eu fui.
Aí o cara me levou até o caminhão, abriu a porta do caminhão. Eu falei, gente, isso não é meu, não. Isso não é meu. Eu muito sério, muito... Isso não é meu, não. Eu não vou receber isso, não. Mas, minha senhora, a nota fiscal tá no seu nome, no seu endereço. Gente, mas eu não comprei desse tanto de livro. Eu não comprei isso não me pertence. Aí a ficha caiu. Quando eu falei, isso não me pertence. Aí a ficha foi caindo. Eu, são meus. São meus, esses livros são meus. Aí eu ligo pro Rafael. Rafael, os livros chegaram. Tu quer que eu coloque aqui na minha garagem? Depois tu pega, ele dá. São muitos livros. É bom que o caminhão venha entregar aqui na sala do pacote. Eu sou bem avoada para essas coisas. Enfim, são os bastidores que a gente passa na tentativa de levar essa literatura plural, né, Rafael? Uma grande preocupação que a gente tem é de levar essa literatura plural para as pessoas. E só que para isso a gente passa a gente enfrenta umas aventuras, às vezes umas dores de cabeça, né? Às vezes a editora fica de cumprir o prazo e não cumpre. Às vezes se compromete com o número X de livros que serão necessários e depois diz que não tem. Na véspera de mandar o pacote. Isso é um problema que a gente... o pessoal não precisa saber disso. Mas é bom a gente falar sobre isso, porque é muito importante que as pessoas saibam o trabalho que né? Muita gente envolvida. Não é simplesmente selecionar um livro, pagar pelo livro e enviar para o assinante. É muita coisa envolvida, desde essa curadoria, esse cuidado que você tem, né, de pensar o livro junto com uma equipe. A gente tem até um grupo de WhatsApp. Rafael, às vezes, recebe a lista. Recebi a lista aqui de uma editora de livros que seriam interessantes, que tem o perfil do leitor do pacote. Aí ele manda a bendita da lista. Aí a Nara enlouquece, tua irmã enlouquece. Eu não sei se eu enlouqueço também, mas eu fico procurando. E aí, quando eu vejo o livro da minha vida na lista, eu brigo, me taco no chão. As pessoas precisam conhecer esse livro. É o meu livro de cabeceira, o livro da minha vida. É muito bom também essas discussões do grupo do WhatsApp, da curadoria, né? Porque aí a gente deixa passar toda a emoção, a loucura. E aí o Rafael é uma pessoa também que, além de ter os pés no chão, esse meu amigo, ele enxerga muito lá na frente. Eu até falei isso, né, no nosso café de sábado. A gente estava conversando sobre outras coisas, mas quando eu tô indo com a farinha, ele já tá vindo com o café da manhã completo. Mas a gente tá aqui tentando contribuir, né, Rafael? Sim, sim. A Maria Clara disse, apresenta a Dauana, mas a Dauana já chega dando voadora, se apresentando para todo mundo. Desculpa, a Dauana é uma grande amiga também, assim como a Nara. A Dauana é amiga de cursos de escrita. A gente foi para Flip em 2000 quando, Dal? 2019. 2019, a gente foi para Flip juntos, num grupo muito bacana, e lá a Dauana descobriu-se no mundo da literatura, né, Dal? E entrou de cabeça também com a gente aqui no pacote. A gente poderia fazer uma live só dos bastidores da Flip. Não, poderia não. Não tem perigo de fazer. Faz não. Eu só digo uma coisa, minha gente. Quem nunca foi à Flip, eu não vou falar agora em 2021, mas se ajeite para ir pelo menos em 2022, porque é uma experiência incrível. É uma experiência incrível. O Rafael definiu da melhor maneira possível. Eu fiquei procurando palavras, mas ele disse, menina, essa Flip é uma micareta dos livros, né? E eu, pronto, é isso.
todo mundo bebendo, todo mundo se encontrando e respirando a arte, a literatura. É muito mágico. E Paraty é uma cidade muito mística, né, Rafael? Tem uma Com energia meio certeza. mística. Aquele centro histórico, ele deixa assim uma energia bem interessante. Com Mas certeza. desculpa, gente, eu fui entrando, né? Porque eu já me sinto em Não, casa. mas é Eu isso pensei, ó, aí. na minha cabeça eu tava o quê? Entrando na tua casa, entendeu, amigo? Eu tava entrando, conversando com você, com a Gabi, dando beijinho na Alice. A Alice é a filha do Pacote e da Gabi. A Alice é uma linda, que começou a ir para a escola agora. Então, na minha cabeça, eu tava entrando na tua sala, desculpa. Não, tranquilo. Aproveitando aqui, tem mais uma pergunta do Ítalo. O Ítalo pergunta: qual gênero o pacote ainda não trouxe e você tem planos de arriscar? Eu tenho muita vontade, é uma vontade pessoal, não sei como seria a receptividade do pessoal, mas eu queria muito mandar uma peça, um roteiro de peça, porque eu já mandei, já foi poesia, já foi crônica, já foram contos, já foi romance, já foi novela, mas não foi peça. Peça é um gênero que eu Vamos, acho que ficaria bacana. já vou anotar aqui, viu? Já vou anotar para fazer a pesquisa. Porque existem umas peças muito boas. Joia. Muito boas. Vamos, É, vamos maturar aqui a ideia. Vamos eu, ver. eu Porque, vou. assim, por mais. É o que eu sempre penso, assim. Eu não sei. Eu já fiz algumas pesquisas com os assinantes do pacote de textos, ver o que lhes apetece, o que não lhes apetece. Mas a intenção não é só mandar romance, assim. Eu não quero mandar só romance. Eu quero, obviamente, que a grande maioria dos livros e tal é de romance, mas todo mundo sugerindo Suassuna. Mas eu gosto de variar, gosto de apresentar, eu gosto de fazer o pessoal sair da sua zona do conforto. Eu sei que muita gente que assina o pacote gosta de ler romance, de ler livros mais longos e tal, mas eu acho que às vezes as pessoas não conhecem ainda muitos contos, muitas crônicas, não achou o que lhe apetece, entendeu? Eu acho que é bom oportunizar isso para mais gente. Assim como o que a Dauana vive me sugerindo da poesia. Né, Dal? Eu já vou fazer aqui a defesa. E quem está aqui, me ajude. Vamos lá nos comentários. Raciocinem comigo. É ou não é a poesia a grande dama da literatura, a cereja do bolo? Eu sou uma grande entusiasta de inserir mais a poesia no pacote, porque eu acho que as pessoas só não têm o hábito, a proximidade com esse gênero literário. No entanto, nós somos um país que ouve versos o tempo inteiro, porque nós somos um país extremamente musical, não é? Então, assim, eu acho que é mais uma questão de aproximação, apresentar uma poesia interessante. E eu vou dizer, nós temos poetas contemporâneos incríveis, meninas e rapazes incríveis, não é? Que estão produzindo coisas super interessantes. E eu acho que, inclusive, as pessoas podem se surpreender com os contemporâneos também, como eu fui surpreendida. O Ayrton me apresentou uma versão do Drummond, por exemplo, que eu não conhecia, que era o Drummond com versos eróticos. Eu não conhecia. E eu fui lendo e falei, Drummondzinho, é você, meu amor, que tá escrevendo isso? Então, assim, são surpresas, né, que a gente encontra dentro da poesia. E eu sou uma entusiasta, assim, quando eu encontro um poeta ou uma poeta, eu vou lá, adquiro o livro, faço propaganda, para onde eu vou, levo o livro. Você conhece? Peraí, eu vou recitar para você. Fecha os olhos, ainda faço assim. Fecha os olhos que eu vou recitar para você. E aí, quando a pessoa entra em contato, aí ela, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nesse livro, nunca tinha parado para ler poesia dessa forma.
E a oralidade, ela ajuda muito, né, a conquistar o leitor. Eu ando por aí seduzindo com as Não, leituras. eu vou dar uma sugestão aqui. Eu já vi algumas pessoas falando que tiveram problemas em ler um livro que é o livro da minha vida, um dos livros da minha vida. Assim, eu tenho eu posso dizer que eu tenho 3 livros da minha vida. Dom Casmurro, Memórias Póstumas, obviamente, tinha que ser 2 do Machado. E o terceiro é Grande Sertão Rafael, Veredas. travou só para mim? Pronto, vou voltar agora. Tá. Melhorou? Você estava Pronto, falando eu que tenho tem 3 livros. 3 livros da minha vida, 3 livros de literatura brasileira, assim. 2 são do Machado, obviamente, Memórias Póstumas e Dom Casmurro, tem pra onde correr. E o terceiro é Grande Sertão Veredas. E eu vejo muita gente dizendo que tem dificuldade com a leitura de Grande Sertão Veredas. E aí eu dou a mesma... nunca concluí. Eu vou dar a mesma sugestão que eu tive quando eu estava cursando letras na Federal. O meu professor falou, olha, para quem está tendo dificuldade para ler Grande Sertão Veredas, e ele falou uma coisa que casou com muita gente, ele falou, ó, é normal todo mundo enganchar na página 50. E, de fato, todo mundo, pelo menos comigo, eu tentei 2 vezes na página 50 e eu abandonava. Assim, ele falou isso depois de ter acontecido isso, entendeu? Então, 2 vezes foi, enganchei. Na terceira vez foi quando ele deu essa dica. Ele, ó, quem enganchou, faça o seguinte, faça uma leitura em voz alta. Leitura em voz alta, o negócio se transformou de um jeito que pegou uma força, como se eu estivesse conversando com alguém, assim, aí fluiu que... Não vou dizer que li um dia, porque, enfim, ninguém lê Grande Sertão Veredas em um dia. Mas foi uma coisa que eu não queria largar o livro de jeito nenhum. Foi uma coisa que foi, e, como diria o grande poeta do futebol, acabou fundo. E assim, eu acho que a oralidade, a declamação, quando se fala de um poema e tal, faz toda a diferença. Joia. A Maria está falando, né, que começou e abandonou o Grande Sertão. Maria, isso também aconteceu comigo já 2 vezes. Inclusive, ano passado, um grupo de pessoas super bacanas aqui em Fortaleza começaram a leitura juntos. Thalita, não sei se Nara estava nesse grupo, puxado pelo João, né? Então o João puxou essa leitura, vamos ler Grande Sertão Veredas juntos. Eu falei, nossa, é minha chance, mas aí acabou que eu não dei prioridade e acho que eu vou fazer esse percurso, quem sabe, em 2021. Não está nos planos, mas enfim. Pois bem, viu, Pacote? Todo mundo aí comentando que também acha legal mais poesia no pacote. E falar em mais poesia para o pacote, eu posso falar aqui um cadinho da nossa ideia? Do blog? Pode, só um instante, só eu responder logo a Maria Clara. Tá. Maria Clara perguntou aqui se eu sei de cabeça mais ou menos quais estados do Brasil que mais assinam o pacote. Maria Clara, isso aí entra muito na distribuição populacional do Brasil. Então, vamos lá. São Paulo, Rio, Minas, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. São os 5 estados com mais assinantes do pacote, fora o Ceará. Eu digo Ceará porque Ceará aqui é nosso quintal, né? Nossa casa. Mas São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. São os 5 maiores estados. Aí, quando sai desses, aí quando entra só no Nordeste, tem a Bahia e tem Pernambuco fortes, assim. Olha só, Mas, meu primo Deodato entrou aqui e tá falando de, acho que uma rádio que eles vão implementar na cidade de Boa Viagem. E aí ele tá dando aqui uma ideia, livro falado, vai começar com o Poder e a Peste, do Lira Neto. Deodato, a gente conversa depois mais sobre isso. Excelente ideia. Então, o pacote, ele pensou num espaço dentro do blog para a gente... Vixe, vai terminar, faltam 5 minutos, tenho que ser bem rápido. Para a gente dar espaço... Já? Não, a gente recomeça. A gente dá espaço para novos escritores, novas escritoras do Brasil, brasileiros, né? Podem morar fora do país também, mas brasileiros. E aí a gente vai começar essas chamadas agora, né? No mês de janeiro.
a cada chamada a gente vai priorizar um gênero literário. E eu posso aqui adiantar que a gente vai começar pelos contos. Posso, né? Já começou, já falou. Adoro. Então, assim, nós vamos ter esse espaço no blog para fazer a chamada dos textos, né? Autores, autoras do Brasil inteiro que queiram mandar os seus textos. A gente vai dar prioridade àqueles que ainda não foram publicados, né? A gente vai traçar alguns critérios, mas a gente quer alcançar uma excelente qualidade literária. E o nosso grande objetivo é criar um banco de textos com essa excelência literária no blog do Pacote, para que ele sirva de instrumento de trabalho, por exemplo, para professores da rede pública de ensino. As professoras lá na frente vão ter os contos selecionados pelo Pacote, vai estar lá acessível, gratuito. O estudante ele pode fazer a leitura desses contos através do seu próprio celular. Hoje, a grande maioria tem um celular, né, dos jovens, enfim. E aí, mal posso eu esperar, né, para quando for o gênero poesia, porque eu vou dar o meu sangue, assim, para a gente fazer uma excelente curadoria no recebimento desse material, para que a gente estimule cada vez mais as pessoas. E também eu tenho uma questão com a poesia. A poesia, ela convida o leitor a sentir o texto. A poesia é o gênero literário que não pede compreensão do leitor. E aí, isso vai muito de encontro às experiências subjetivas, né? E a gente, no nosso país, a gente tem que plantar muito essa semente, porque eu nunca vi esculhambação maior do que o que estamos vendo, né? Então, eu acredito que a gente trabalhando essa leitura, a leitura compartilhada, a gente trabalhando como a proposta do Pacote, por exemplo, de democratizar o acesso à literatura, né? A gente criar esse banco de dados com excelência literária e disponibilizar gratuitamente para as pessoas, eu acho que não é só não está no âmbito da boa ação, não. Eu acho que está no âmbito do nosso dever como cidadãos, né? Como a gente tanto tem falado, né? O uso dos nossos privilégios em prol do social. Então, o pacote, quando eu falo o pacote, é o Rafael. Quando o Rafael está aqui falando que ele sempre faz opção por livros com temáticas de cunho social, e aí isso casa muito com o que eu penso, com o que a Nara pensa, de que a gente não avança sozinhos, né? A gente precisa tá cutucando um ao outro, tá compartilhando um com o outro e pensando nesse todo que nós somos, porque não existe evolução se não for coletiva, né? E aí eu fico muito grata pela confiança, pela amizade, em estar agregando as minhas ideias de vida. Deodato estava aqui, sabe de onde eu venho, das minhas histórias, das minhas raízes. Então, me sinto extremamente grata de estar aqui colaborando, não só com a curadoria, mas agora com esse projeto do Pacote, que a gente ainda não tem nome, né, Rafael? Mas vamos dar. Eu não sei, não sei nem o que falar, assim. Não, é porque eu tava com mil minhocas na minha cabeça e o negócio vai passeando. A gente estava falando da poesia e eu desemboquei aqui na nossa ideia do blog. Não, mas é porque a poesia desemboca nisso mesmo. Mas eu acho o seguinte, porque você começou a falar do papel da literatura e eu comecei a viajar aqui. Porque não é que a literatura tenha um papel, exato, mas um dos papéis é esse, né? Pelo menos eu acho que é esse, o dar essa cutucada. E assim, eu gosto de fazer essa leitura mais para o lado social. Mas a literatura não é só isso. Como eu falei no começo, você gosta de trazer mais essa linguagem poética,
poética e de poesia mesmo da vida, poesia do amor, de ver o belo em tudo, não só em tudo, mas de ver o belo e o que não é belo, não necessariamente levar isso para o lado social. Ou se for levar para o lado social, a partir da visão do belo, entendeu? Eu acho que também não se deve reduzir a literatura só a isso. Mas, claro, que a poesia nos ajuda também nesse papel. Exato, exato. Nós temos muitas ferramentas, né? Nós temos a arte ao nosso favor. Eu realmente desconheço quem não goste de música, com exceção, por exemplo, de crianças que são portadoras do espectro do autismo, né? Eles têm uma acessibilidade, né? Nem a questão da música, mas ao barulho, ao som. Mas, tirando essas exceções especiais, no geral, as pessoas, elas gostam da arte simplesmente porque o que a gente sabe é que ninguém suporta viver o real o tempo inteiro, não é? A gente precisa de devagar um pouco, a gente precisa acessar a outras sensações, acessar as outras nuances da existência humana, até para a gente ter fôlego para viver a vida real, que não é fácil, né? A gente entrou num buraco negro como sociedade, né? E que está cada vez mais difícil sobreviver a tudo isso. Então, que instrumentos a gente pode utilizar para seguir no real, né? E não pirar, porque essa é a questão. Né? Assim, como a gente seguir no real sem pirar? A gente tem que ter os nossos instrumentos. A arte é uma delas. E aí, quando eu puxo a sardinha da poesia, para ter mais poesia no pacote, é porque a poesia faz essa convocação, né? Uma vez, eu lembro eu conversando com meu irmão, ele disse, mas eu não gosto de poesia porque eu não entendo nada. Eu disse, mas aí é que está o problema. Não leia um verso querendo compreender, porque se você estranhar o verso, já tá ótimo, é isso, né? Sim, sim. Você tem que viver essa experiência, viver a experiência do poema. Enfim, e nós temos gente muito talentosa aqui no nosso eu já tava aqui, eu detesto interromper as pessoas, eu já tava levantando a mão, ó. Desculpa, né? Tô tipo em sala de aula, assim, professor, tio. Mas continue, desculpa. Não, eu nem sei o que eu... tá. Mas aí eu tava falando, né, da minha defesa da poesia, porque a poesia. E outra curiosidade aqui do pacote, qualquer coisa a gente volta aqui para essa pauta. Mas eu tô lembrando aqui das curiosidades, né? Se a live acabar, a gente vai voltar, viu, pessoal? Voltem que a gente vai continuar a conversa. Não vai encerrar agora, não. A conversa tá boa. Uma curiosidade do pacote é que eu faço parte, né, desse grupo que pensa os livros, que pensam os autores, os temas, que a gente chama de curadoria, mas eu sou a curadora que gosta da surpresa, né, Rafael? Eu peço para ele não me contar qual é o livro que vai vir no mês, porque eu amo o ritual de pegar o meu pacote na portaria, de subir no elevador, de tocar o pacote. Às vezes eu penso, nossa, esse daqui tá mais recheado. É bem um clássico. Oh, Rafael adora um clássico. Aí já fico zangada. Poxa, aí quando eu abro eu me surpreendo, né? Porque aí, como foi em dezembro, né? Que eu disse, meu Deus, que é isso, né? Assim, em dezembro eu super me surpreendi, porque, né, é um livro de um cânone que nós temos, que é o Machado de Assis, mas com uma roupa nova, uma capa interessante. Eu falei, só assim para eu ler esse livro, né? Então, mas eu sou aquela que gosta de tentar adivinhar, sabe? E aí, quando eu abro, nossa, que surpresa, eu não esperava esse livro. Eu gosto disso, eu não quero nem saber. Quando tu falou em que março vão ser dois livros, aí eu fico pensando nas nossas conversas, querendo saber assim, o que tu pensou, mas quero segurar minha onda porque eu quero abrir o pacote e dizer, aqui pode palavrão? Aqui. Vai! Puta que pariu, esse pacote é muito louco. A gente bota um pi depois, não tem problema não.
Eu adoro essa sensação da surpresa. Adoro, adoro, adoro. Eu já digo para ele nem me falar. Outra questão que eu acho muito bacana é o que a gente chama de despolarizar a literatura, né, Rafael? Peraí, só voltar aqui ainda um pouco para a parte Para da as poesia, perguntas? Ah, porque tá. eu acho que é sempre importante a gente. Eu gosto muito de ressaltar vocês que ajudam, que estão com a gente no pacote de textos, o Entre Linhas, o Drops de Leitura, a Malu, a Tami, do Literatami, o Humberto, do Primeira Prateleira, todo mundo, o Vida com Leitura, todo mundo que está aqui e que divulga também o pacote. A Maria Clara. Ai, Mas super, assim, super, a super bacana. Tami, do Literatami, tem um movimento, eu não sei se começou com ela, confesso que eu não sei, mas eu vejo isso no canal dela, no Instagram, no YouTube e tal, que é mais poesia na segunda. Então, toda segunda ela declama um É, poema e tal, tal, tal. E eu acho isso muito importante, a gente fazer isso para a gente levar mais poesia para todo mundo, que eu acho que o mundo, além de mais livros, também precisa de mais poesia. Poesia lato sensu. Mais isso, poesia no mundo. exato. Desculpa, pessoal, às vezes eu esqueço. Às vezes me dá uma baixa do mundo do direito, acaba falando, não sei o que, lato sensu, é chato isso, eu detesto essas coisas, mas poesia, grosso modo, poesia. Um mundo mais poético, pronto. É isso. É, e eu acho bacana também uma preocupação que a gente tem dessa despolarização da literatura, vamos usar esse termo, não é? Essa preocupação que a gente tem em alcançar autores que de repente têm um puta livro e foi pouco lido, né? Assim, nossa, por que que e isso acontece demais no mercado editorial brasileiro, demais, demais. E eu vou dizer, assim, as minhas percepções, né? Eu também trabalho muito com livro, a literatura dedicada para crianças e jovens. Faço um trabalho para o clube de assinaturas, que é o Quindim, Quindim do meu coração. É um E clube infantil também, que já teve até parceria com a gente, isso, no mês das crianças. Quindim é incrível. E aí o Quindim já tem 2, 3 anos. Enfim. E aí o Quindim ele já enviou muitos livros, né? E agora desde o ano passado a gente está fazendo um trabalho para eles e eu tenho que ler muitos livros que eles já enviaram e eu descubro cada pérola, Rafael, e eu fico, como é que a editora não trabalhou a divulgação desse livro, sabe? Eu fico muito louca. Aí eu sou a louca, né? Entro em contato com o autor, converso com o autor. Eu faço esse trabalho voluntário. Mulher, mas Não, mas às vezes, Dal, por exemplo, vamos lá, a gente mandou, aí eu já vi alguns comentários também aí no chat aqui da nossa live, falando sobre o República Luminosa. República Luminosa é um livro sensacional. sensacional, sensacional. Eu vou Sensacional. mostrar. Assim, Ai, eu o deixei. meu, o meu, pelo menos a minha opinião, e eu acho que de muita gente, é um livro muito bom. Mas a editora disse que não teve comercialmente não teve um desempenho tão bom. Eu falei, mas gente, por quê? É Mas, um livro que você pode fazer um paralelo com Capitães da Areia, do Jorge Amado. Aí o pessoal da editora me falou, nossa, é mesmo. mas é Eu, isso que gente, isso é uma coisa que tá na cara. Que vocês mas, perderam essa chance de investir nisso, sabe? mas Eu acho que é isso às vezes também passa por isso. Mas não criticando nem nada. Às vezes passa mesmo. Mas vendo uma opinião de fora, é porque mas também tem muitas vezes que não chega a todo mundo, entendeu? você sabe que tem um gargalo no mercado editorial que eu observo com relação à divulgação dos livros. As editoras, elas não têm um plano de divulgação para aquele livro, a não ser exceções. Um livro do Chico Buarque, sabe? Vai lançar, o Chico vai para Flip, essas coisas todas. Mas as editoras, principalmente as de pequeno e médio porte, elas não têm um plano de divulgação para os seus livros. Elas lançam pérolas,
As editoras lançam pérolas no mercado, coisas incríveis, mas não E existe estamos de olho. mas não existe um plano de divulgação. E às vezes esse plano de divulgação não é coisa muito mirabolante, não, sabe? Eu tenho vivido algumas experiências com o Quindim, faço algumas coisas para editoras amigas minhas, e às vezes não é a ideia e executar a ideia, sabe? E falar sobre aquele livro. Né? As editoras precisam aprender a falar sobre aquele livro, selecionar o livro, aquele livro durante a semana vai ser tratado assim, assim, assado. Enfim, e Mas eu acho que isso, Dal, tá também num papel de curadoria da gente. Sim, quando a gente leva um livro desse para um clube de assinatura, a gente tem a gente não tem que justificar, mas a gente justifica. É um caminho inverso. A gente justifica o porquê de ter escolhido. Entendeu? A gente fala, ó, esse livro tem que ser lido. Esse livro, mais gente merece lê-lo. Não, Uma editora, ele já tem um catálogo imenso. Então, eles têm, por exemplo, como você falou aí, um Chico Buarque, que se vende por si só. Eles não têm um esforço, eles não têm que fazer um esforço para vender. O outro autor, que é um autor menos conhecido, ele que se esforce por si, entendeu? Ou alguma outra, ou que dê sorte, enfim. É como a Nara está falando, e além do que o comercial impõe, é você ver, reconhecer, e eu não estou botando, longe de mim, botar esse mérito em cima do pacote de textos. Eu posso ter errado em algumas curadorias, enfim, mas eu acho que a gente às vezes tem que ir além do comercial, entendeu? Não, mas é isso que eu tô. Mas quando eu falo que a editora não tem um plano de divulgação para o seu livro, eu não estou falando aqui que ela tem que fazer algo. O que eu quero dizer é que as editoras, de um modo geral, né, assim, elas lançam coisas muito preciosas no mercado, mas não trabalham a divulgação dessas coisas preciosas. Entende o que eu quero dizer? Hoje, quem faz isso são os clubes de assinatura e os canais, os perfis no Instagram que ficam fazendo esse trabalho de busca, de pesquisa, de divulgação. O que seria do mercado editorial hoje se não fosse tudo isso, né? Mas aí as pequenas editoras falam para mim, né, que não tem recurso para fazer divulgação do livro. E as de médio porte não param para pensar nisso, enfim. Quando, na verdade, às vezes o investimento de divulgar aquele livro de uma forma responsável, né, ela parte de uma... O que foi, Rafael? Rapidinho, é porque eu vi que a bateria da Maria Clara vai acabar e ela mandou uma mensagem aqui que eu acho muito importante até a gente falar para antecipar o que vai vir amanhã. Ela falou, Rafael, me veio uma ideia, dúvida aqui. Você já pensou em transformar o pacote em uma grande leitura coletiva todo mês? Com algum debate e discussão de alguma forma no final, em live, grupo, etc.? Na verdade, a gente vai retomar, eu estou antecipando aqui na live, mas a gente vai retomar o clube de leitura do pacote todo mês. A gente vai começar... Ó, a Nara já falou aí. A gente vai começar agora. Eu tô soltando aqui um spoiler, super spoiler, que vai amanhã pro Instagram. Só foi pro grupo do WhatsApp, mas amanhã pro Instagram vai. Mas no outro sábado, dia 23, a gente vai fazer um clube de leitura do livro que foi enviado em dezembro. E aí esses encontros vão ser mensais, encontros virtuais, por enquanto, né? Porque, enfim, pessoal, como eu gosto de falar, eu sou chato mesmo, ainda estamos numa pandemia, não podemos nos reunir, por favor, não temos ainda vacina, por culpa de quem? Não temos vacina, mas, enfim, não podemos nos reunir, vamos fazer esses encontros virtuais, começando esse mês com o livro de dezembro, vai ser no próximo sábado, dia 23, às 10 horas da manhã, um encontro via Google Meet para os assinantes do pacote. Então, só respondendo a Maria Clara. Desculpa, Dal. Tive que te interromper. Não, imagina. E só falar que esse clube, a gente fazia presencial, né? Com a mediação da Nara. Era muito massa. Mas eu acho que agora a graça do virtual é porque mais pessoas podem participar, né? E de vários lugares. Essa parte é legal.
É isso, amigo. E completando aí com a... Deixa eu ver se foi a Chá! Chá! Ela tá aqui, Beijão beijos. pra você, Chá. Charlene A Chá também é Maranhão e que parceirona leitura. nossa, livros da Chá, ela tá aqui com o perfil pessoal dela, Chá Mendes, ela disse: por vezes os próprios autores fazem essas divulgações, direto ou indiretamente, só ver o que a Aline Bay fez com seu pássaro morto. Isso é curioso, porque aí eu volto ao que a Nara falou quando ela estava conversando aqui com a gente. Ela disse que eu sou, às vezes, chato e tal, no clube. Mas o peso do pássaro morto, eu hei de confessar. Como você vê que leitura é uma coisa tanto pessoal como é uma coisa de momento. O peso do pássaro morto, na minha primeira leitura, eu achei um livro ok. Vamos lá. Estou dando minhas opiniões pessoais, assim. Eu achei um livro ok. Quando eu li a segunda vez, que é como, por exemplo, pode acontecer com a poesia, né? Eu li a segunda vez, eu falei, putz, que livro. É um Ai, puta livro. e Todo mundo tem que ler. tu sabe os bastidores, né, desse livro? De qual? Da Aline? Sim. Não. A Aline é atriz, né? E também poeta. E aí ela escreveu, ela tinha a ideia e desenvolveu esse original numa oficina de escrita com Marcelino Freire. Marcelino Freire. E Sim. aí, né? Marcelino já teve no pacote. Exato, é isso que eu vou falar dos bastidores. Assim que eu comecei a ler o livro da Aline, eu lembrei dos Nossos Ossos do Marcelino. E eu falei isso já, né, presencialmente contigo. Mas na hora que eu comecei a ler, eu falei, caraca, por isso que o Marcelino se apaixonou e foi atrás, porque ele fez a ponte com a editora, né? Assim, ele deu um gás junto com a Aline para se tornar livro. E o livro da Aline, assim como Nossos Ossos, gente, quem não leu Nossos Ossos, eu sugiro demais, assim, é um livro que o Pacote enviou já há uns 2, 3 anos atrás, né, Pacote? E Nossos Ossos, você vai Foi, lendo, faz um tempo já. ele tem um ritmo e uma musicalidade também, né, nas palavras. É uma prosa poética, assim, que você não larga o livro antes que ele chegue ao final. E aí o livro da Aline também, ele é muito assim, né? Ele além de ser um tema que mexe com o universo feminino, demais, porque é algo que ocorre todos os dias, né? Todos os dias. Sim, sim. Ela trouxe isso, ela trouxe essa prosa poética, ritmada, né? Por vezes você tem a sensação de que não está mais lendo prosa, está lendo um poema, e aí vira prosa. Eu acho fantástico o que ela fez. E aí, Sim, quem gostou da Aline Bay vai gostar da linguagem dos Nossos Ossos, porque sim, total. é um ritmo Total. semelhante. A leitora Andarilha está aqui com algumas perguntas. Eu vou mandar a Tá. primeira dela. Ela está perguntando: você geralmente fica em dúvidas para selecionar o trecho que vai para o marcador? Sim, fico porque eu sou o tipo da pessoa que eu pego um livro. Assim, antes eu não lia muito no Kindle. Hoje em dia, pelo pacote de textos, é uma coisa mais prática, coisa mais... Se eu fosse pegar todos os livros que eu quero ler, que as editoras mandam e tal, físico, aí eu não teria espaço para botar os livros. Então eu pego pelo Kindle e vou marcando, vou marcando, vou marcando. Ao final eu falo, então vamos aqui ver o que é que eu marquei e vou pensar o que é interessante para o que eu pensei também para a carta daquele livro. Porque o que é que eu quero fomentar. E às vezes não é nem o que eu achei a melhor citação do livro. É o que casa mais com o que eu pensei para aquele livro, entendeu? Que nem sempre mas é o que eu quero discutir daquele livro. Não sei se eu Rafael, me fiz claro. você pode acrescentar isso e dizer que você é bem perfeccionista. Vai, fala. Rafael é perfeccionista, Sou gente. chato. Ele avalia, Sou chato, viu, Nara? Eu tô dizendo, com todas as letras, eu sou chato. ele é perfeccionista no sentido assim, ele quer apresentar o melhor, sem atropelos, tem que parecer algo muito natural, mas sem erros, né? Rafael, ele procura as últimas vírgulas. Eu admiro muito isso, meu amigo, em você. Demais.
Quando eu crescer, Muito bem. quero ser assim. Não, mas eu tenho 1,63 m. O meio é importante, mas eu tenho 1,63 m. Vamos lá. Ainda a leitora Andarilha falou, já pensou em colocar em algum mês livros da Jarid? Ela é maravilhosa. Hum, Hum. hum. Vamos lá. Pô, próxima Prossigamos. Vamos continuar. Dal, fale mais alguma coisa sobre isso. A Chá tá falando aqui, né? Meu marcador de sobre os nossos... Os ossos dos mortos. Gente, eu tenho que falar sobre os ossos do morto. Eu tenho que falar sobre esse livro. Sabe por que eu tenho que falar? Porque eu vi muita gente. Aí eu vou no, isso ainda é do assunto de curadoria, mas é o seguinte, eu vi muita gente criticando, e aí casa com até um comentário que teve mais cedo aqui sobre o senhor presidente. Senhor presidente, alguém comentou aqui mais cedo dizendo que não é porque um livro foi premiado que ele é bom, abandonou na página 100 e tal. Mas, assim, não, obviamente, não é porque um livro foi premiado que ele é bom. Isso a gente tem que saber. Isso é óbvio. Mas a gente tem que entender vários contextos do livro. O senhor presidente, ele teve uma importância, ele tem todo um significado que talvez não seja o estilo que a pessoa está lendo, não seja o estilo que ela goste. Mas para todo um outro formato de leitura, para gente que gosta de outro estilo de leitura, ele é sensacional e ele é muito bom. Para mim, pelo menos, eu achei muito bom. Quanto ao Sobre os Ossos dos Mortos, teve muita gente que eu vi falando que achou uma leitura cansativa. Não assinantes do pacote, mas gente que eu vi no Instagram, YouTube e tal. Eu não achei, de fato, não achei mesmo. Tanto é que foi pro pacote. Sobre os Ossos dos Mortos, eu achei um livro muito bom. Uma construção de personagem, uma construção de história, um final surpreendente, enfim. Eu não achei um livro ruim. E assim, eu não me considero numa posição de criticar, sei lá, eu não me considero alguém que possa chegar e falar, meu irmão, por que tu deu um prêmio para um cara que ganhou o melhor romance não sei onde? Eu não sou alguém para... Eu posso não ter gostado, mas dizer que o livro é ruim, eu posso dizer que eu não gostei. É um ponto. Se a pessoa não gostar, é uma leitura que ela tem. Mas dizer que é ruim, eu já acho complicado, entendeu? Deixa eu ver aqui o comentário da Chá. Às vezes não abandonamos, gente. Só não é o nosso tempo de ler aquela obra. Os livros nos escolhem também. A gente pode voltar depois e tá tudo bem. Aliás, a gente pode nunca voltar também. De fato, eu sou bem tranquila com isso. Bem tranquila. É porque, assim, eu vi muita gente dizendo que abandonou o livro, que não gostou da Senhora do Sheiko. Eu também detestei a Senhora do Sheiko. Eu detestei a personagem Senhora do Sheiko. Mas ela foi muito bem construída. Você não se identificar com o personagem. Ela é uma idiota. Ela é uma idiota. Ela faz muita coisa que você, meu irmão, que diabo é isso que ela está fazendo? Mas isso não significa que a história é ruim. Significa que ela está fazendo o papel dela de ser uma velha chata. Gente, e assim, tem uma coisa que a gente tem que entender. A literatura, ela é algo imenso, né? A literatura, ela é imensa. A literatura é tão imensa quanto as nossas subjetividades, não é? Então, assim, eu ia falar o título do documentário, mas, de fato, para cada pessoa vai ter um tipo de livro. E que bom. Fale, não, pera. Fale o seu documentário. Eu vou agora parar esta live para fazer a Dauana falar sobre o documentário dela. Por favor, Dau. Peraí, depois a gente fala. Deixa eu organizar. Termine, assim, vai. Porque isso é importante. Por exemplo, acontece também de eu começar a leitura de um livro do pacote. Tá? Cadê aqui o livro que eu
que eu comecei a ler. Pronto. Esse livro aqui que eu separei, ó. Eu comecei adorando e depois eu parei. E tá aqui, na parte onde eu parei. Aconteceu isso comigo com a Elegância do Ouriço, que as meninas fizeram suspense imenso para mim chegar no final, me deram uma corda para mim chegar no final. Mas, enfim, acontece, como a Chá tá falando, né? A Charlene falando que existem os momentos de leitura. Às vezes, naquele momento, você não tá suscetível a um romance tão denso. Você tá num momento de algo mais fluido, não é? Você tá num momento de narrativas mais curtas. A gente também tem que respeitar esse nosso momento e também não nos cobrarmos tanto e não apunhalar tanto aquele livro naquele momento, né? De dizer, o livro é chato, o livro não funciona. Naquele momento. E outra, a gente constrói expectativas. A gente constrói uma expectativa em cima de um livro que pode não ser a pretensão dele, entendeu? Exato, exatamente. E a gente, são os momentos, às vezes não tá naquele momento, enfim. Assim como tem livros que surpreendem a gente, por exemplo, esse que o Rafael, eu liguei pro Rafael, quem foi que sugeriu esse livro? Aí ele, esse mérito foi meu, eu que descobri esse livro. É esse aqui. Esse livrinho aqui da Russa, não me peçam, pelo amor de Deus, para falar o nome da autora. Não, fale, por favor, fale. Mas o título é A Moça do Internato. É um autora? Entendeu? E é um livro, é um romance curtinho, praticamente uma novela, né, Rafael? Mas ele é muito sutil, ele é aparentemente simples, né? Assim, é uma leitura fluida, mas tem muitas coisas embutidas nos próprios personagens. Então, assim, são coisas que acontecem no movimento de ler, né? E uma coisa que eu aprendi muito nessa caminhada com a literatura é a não julgar. Eu não gosto muito. Eu tento até me policiar quando eu digo, você tem que ler esse poema, você tem que ler esse conto. Eu me policio. Porque, na verdade, a gente não tem que fazer nada, né? Nós não somos obrigados a fazer nada. Acho que a gente utiliza isso na empolgação, né? Você tem que ler. Mas, na verdade, olha, eu li um livro incrível. Você deveria ler. Você tem que ler. Que sugiro fortemente. Até porque ninguém é obrigado. Quando a gente diz você tem que ler, você está dando uma obrigação para a pessoa, né? Às vezes tem gente até que se sente mal. Poxa, eu tenho que ler Crime e Castigo, mas eu nunca li, né? Eu sou uma pessoa que trabalha com literatura e nunca li o Grande Sertão Veredas. Gente, isso não existe, né? Isso não existe. A Nara deu 2 comentários aí. Eu não gostei dos Miseráveis. E ela falou agora, nem é obrigados a ler e nem é obrigados a gostar. Isso é verdade. Ninguém é obrigado a gostar de nada, a não ser Machado de Assis. Gente, o Rafael é doente. Ele tem uma doença com Machado de Assis. Não é doente. É porque, enfim, o cara nasceu no mesmo dia. Aliás, eu nasci no mesmo dia que o cara. Então, né? Vamos dizer, né? Tem alguma coisa nisso. Tem várias coisas que coincidem no mesmo dia. 21 de junho. Aniversário do Machado de Assis. Aniversário do Tri. Não tem como eu não gostar de futebol. Já começa daí. Gente, é doença, é doença. Ô, Rafael, deixa eu só te falar. Nós estamos com 1h30 de papo. Acho que tá bom. Sim, eu acho que as pessoas já estão, né? Não sei se tem mais alguma pergunta de alguém. Olha aí, a Nara nasceu no dia do Arnold Schwarzenegger. Olha aí. Ai, gente, que saudade de estar junto com todo mundo. Como é aquela fala clássica dele, não sei o que, baby? Sei lá. Eu não sou dos filmes, não sei. Não, hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Então, vai aproveitar a frase. Mas, enfim, eu acho que já estamos muito adiantados aqui. Não sei se tem mais alguma pergunta, algum comentário.
Você I'll be back, terminou I'll be sua back. cerveja, amigo? Terminou sua cerveja? Terminei também, ó. Acabou que acabou. Acabou que acabou. Ai, olha, agradecer ao convite, é sempre um grande prazer poder contribuir. Me sinto uma pessoa mais útil no mundo quando a gente está trocando. Aprendo muito com você, aprendo com a Nara, aprendo sempre. Obrigada. Obrigado, Dal. Gente, se vocês tiverem algum comentário, alguma coisa a falar, eu vou responder aqui. Podem chamar no direct, enfim, tem o WhatsApp do pacote. Amanhã, como eu já falei antes, e como já saiu o spoiler, eu vou falar. Vai sair um post sobre o próximo clube de leitura do pacote, que é sobre o livro de dezembro. Gostamos muito da participação de vocês. Vamos fazer isso todos os meses, essa live. Então, contamos com a participação de vocês, o que vocês quiserem falar, o que vocês quiserem sugerir para a gente de curadoria sobre o tema de hoje, por exemplo. O que vocês quiserem sugerir para a gente de curadoria, como eu falei mais cedo. Autores do Norte, autores do Centro-Oeste, autores do Sul, do Sudeste, de todas as regiões do Brasil, dos estados que não são tão lidos como deveriam ser, por favor, nos apresentem. Nós estamos totalmente abertos. Nossa equipe de curadoria está aqui. A gente está pesquisando, mas aceita sugestões. Super. A gente, super aceitamos. E é isso. Um beijo, agradecer a todo mundo. Que seja um ano mais leve, que a gente possa ter de volta o nosso direito de ir e vir, de agregar, não é? Guilherme, os clubes de leitura vão ser para os assinantes. O clube de leitura vai ser só para os assinantes, porque a gente vai discutir os livros que são enviados para os associados no mês. Então, vai ser só para os assinantes. Então, quem quiser participar, entre em contato. Milton Ratum é uma sugestão, a Aline está falando. Que mais que teve aqui? Adorei. Botar a Ana Paula Naras. Nara, razoada, Nara. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. A gente está aqui à disposição de vocês. O pacote é de vocês. E beijo para todos. Entre em contato, Guilherme. Manda um direct, Guilherme. A gente faz dar certo. Você participa no dia. Quem mandar um direct, a gente faz participar do dia. Estamos juntos. Viu? Obrigado. Beijo para todo mundo. Muito obrigado. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar. Vamos fazer essa literatura chegar para todo mundo. E, por favor, pessoal, se cuidem. Usem máscara. Se vacinem quando chegar a vacina. Todo mundo sugerindo aí Milton Ratum. Estou vendo aí. Mas... Tchau, beijo. Beijo, pessoal. Beijo, obrigado. Beijo.